Fala pessoal, estamos aqui com mais episódio do Specialcast. Esse podcast foi feito para você que está na área de odontologia e a gente tem hoje o prazer de estar aqui com o Vinícius, que ele é um especialista em gestão de franquias, um especialista em gestão de clínica. E nós vamos falar bastante hoje sobre isso. E também aqui o Dr. Fábio Nóbrega, que é o grande líder hoje na área técnica da Odonto Special, que tivemos o prazer de trazê-lo há pouco tempo, mas já está fazendo uma diferença muito grande no nosso time. Então, sejam muito bem-vindos a esse Specialcast. É um podcast especial da Odonto Special que a gente faz aí com muita gratidão por vocês estarem aqui com a gente nesse dia, para a gente poder falar sobre vários assuntos aqui de gestão, né? Certeza. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite e vamos que o papo vai ser bom, tenho certeza. Se Deus quiser. Obrigado, Fábio. Obrigado, Sidney. Obrigado, Vinícius. Vamos embora, que aqui a gente vai falar bastante de gestão hoje. Legal. E isso é uma grande dúvida, né, para todos os dentistas que hoje têm o seu próprio consultório. E eu vejo que dentistas hoje estão muito preocupados, né, com o seu futuro. Ontem mesmo eu assisti um filme onde um profissional da área de saúde, ele ficou doente, né? Ele ficou doente, teve lá um problema de saúde e ficou afastado aí durante uns 3, 4 meses. Isso é um grande problema para quem é a mão de obra direto no seu trabalho, né? E o lucro vem da sua mão de obra, do seu dia a dia. E o dentista hoje eu vejo que é uma pessoa que foi criada assim há muitos anos atrás e continua assim, de ele ser o dentista, ser o recepcionista, ser o marcador, o agendador. Ele faz tudo dentro da clínica, né? E está mudando esse conceito, né? E eu vejo que a Odonto Special está trazendo esse novo conceito para a odontologia. E assim, Vinícius, para mim foi um grande prazer enorme ter você junto com a gente, porque embora você não seja dentista, né, mas você pegou de tal jeito a gestão que eu falo para todo mundo que é um grande modelo que você implementou na Odonto Special como gestor de uma clínica. Conta um pouquinho como foi o início de tudo isso. Legal, né? Bacana. Eu acho que o que você falou foi muito assertivo, né, Sidney? Porque hoje o dentista, e eu aprendi a admirar muito essa profissão, né? Eu sou casado com uma dentista. Fizemos 17 anos dia 10 agora. Que legal, parabéns. 17 anos. E eu aprendi muito a admirar essa profissão, porque é uma profissão, primeiro, que lida com saúde, né? Que lida com o bem-estar das pessoas, né? E aí isso vai muito além disso, isso vai além de autoestima, além de, enfim, a pessoa tem... Saúde mesmo também, exato, né? Saúde principalmente, né? Mas como você mesmo pontuou muito acertadamente, é uma função que não tem as habilidades da gestão, né? Por natureza, né? São pessoas que tecnicamente são muito boas, quer estar ali executando, cuidando, né? No mais alto detalhe, né? do atendimento, mas dificilmente tem a visão da gestão, né? E essa habilidade, esse skill, né? Então, eles não aprendem isso na faculdade. Não aprende, né? Verdade. E eu acho que para mim isso é um gap. Parece que já tem faculdades testando, né? Colocar matérias de gestão. Mas eu acho que é um negócio que no dia a dia, se o dentista não se preocupar em exercitar isso, né? Fica mais difícil. Por isso que, né? Até contando um pouco da nossa história, eu falo muito que quando as pessoas perguntam, Vini, é legal um casal, né, gerir uma empresa? E o problema da dificuldade de lidar com isso, o dia a dia ali? Para mim, historicamente, todos os donos de clínica que eu conheço, sempre que o casal trabalha junto, geralmente é muito mais efetivo, porque você consegue dividir as funções, né? Às vezes os dois podem até ser dentistas, ou sócios, né, podem ser dentistas, mas precisa estar claro que um deles vai precisar olhar a gestão, seja a gestão de pessoas, seja o administrativo financeiro, porque não adianta, né, Sidney? Não adianta a pessoa procurar uma franquia ou procurar um modelo, né, para alavancar a tua clínica, para ter resultados maiores e ficar sentado ali na cadeira atendendo e não olhando as outras coisas, né? Verdade. Eu acho que esse que é o grande ponto que você precisa virar a chave.
E aí, uma outra visão muito importante é você olhar o lado comercial. Quem não olha o lado comercial não consegue vender. E aí você não consegue ter a receita para a tua clínica, para o teu consultório, né? E foi aí que a gente começou a nossa jornada, porque a gente tinha a Vivian com uma habilidade muito grande comercial. Ela foi avaliadora há mais de 7, 8 anos, né? Sendo avaliadora de clínicas odontológicas. Tinha eu, que 12 anos de Ambev, vindo uma escola de gestão. A Ambev é uma das maiores empresas do mundo, é uma das maiores escolas de gestão do país, né? E somado a isso, há uma proposta de atendimento personalizado, humanizado, individualizado, que a gente viu no Odont Special, foi a junção perfeita para a gente começar, né, esse formato. E a gente ficou feliz de ser o primeiro porque você nos deu essa honra e a liberdade de ajudar a construir todo o processo com vocês, né? Então isso que foi muito legal e deixou a gente muito feliz, mas é fato. O dentista que quer evoluir, ele precisa entender que ele precisa sair do mocho, né? Eu falo isso com meus amigos. Ah, mas Vinícius, eu não tenho a habilidade de ser um gerente da minha clínica. Então, no mínimo, você vai precisar contratar alguém para ajudar você na gestão disso. Olha, você está falando uma coisa muito importante, né, doutor Fábio? A gente vê muito isso, né? O dentista, na universidade, na faculdade, ele não foi preparado para ser um gestor, ele foi preparado para ser um técnico. Exato. Né? E muitas vezes ele não tem a noção. E o que ele faz? Um dentista hoje se forma numa universidade, numa faculdade, e o Brasil é um dos que mais formam no mundo. Você sabia que a gente tem mais dentistas no Brasil do que no resto do mundo inteiro? É mesmo assim, é? O que a gente tem de dentista dentro do Brasil é maior do que do resto do mundo inteiro. Que isso? Para você ter uma ideia de como, primeiro, é uma atividade bastante executada aqui, né? De bastante relevância, né? Não é à toa que nós somos pioneiros. Não sei, falando de odontologia, não tem... Em matéria de tecnologia, mundo, a gente estava falando agora há pouco, né? E vários assuntos que surgiram. Tem muita coisa técnica hoje vindo de melhor qualidade. A própria 3M, que agora é Solvento, né? Trazendo muitas novidades no mercado em matéria de resina, em matéria de fixação de cola, né? Que fixa mais os dentes. Então, a gente tem muita novidade nesse setor. Mas o dentista ele não foi concebido pela faculdade para ser um gestor. Sim. Ele foi concebido para ser dentista. Dentista, normalmente, trabalhando para uma clínica para alguém, né? E vai ser sempre aquele colaborador, nunca vai ser um gestor, um dono de um negócio. Eu acho que assim, você também se formou dessa forma, né, doutor Fábio? A gente não aprende nada. Na faculdade, a gente aprende muito ali a sentar no mocho, a trabalhar. É árduo o trabalho ali de atender paciente, de como atender paciente, de ter aquela responsabilidade com o paciente. Mas a gestão mesmo, ela é bem falha na faculdade de odontologia, muito falha. A gente não aprende nada. Tem muito amigo meu dentista que na faculdade eu via que era um dentista bom, o cara já saiu excelente da faculdade. E continua no mocho até hoje. E aí não evolui. É aquele mesmo passinho e atende os mesmos pacientes. Não consegue deslanchar na carreira. Muito por causa da gestão. Eu vejo que o grande problema, né, Vinícius? Você que vem de uma escola chamada Ambev, você teve muito isso que contribuiu para a tua franquia hoje chegar num faturamento fantástico que você tem hoje, graças a Deus e teu trabalho. E não desconsiderando, logicamente, o trabalho dos dentistas que você tem lá, mas você veio com uma visão que combinou com a nossa de vender. Vender hoje é uma prioridade em qualquer negócio. Claro. Né? Nós estamos aqui com hoje certeza. num estúdio fazendo esse Specialcast. Isso aqui foi alugado e alguém precisou nos prospectar para poder chegarmos aqui. Sim. Então, tudo é vendas. Porém, a faculdade não ensina isso, né, Nada, doutor Fábio? não Na ensina verdade, nada. acho que até tem uma certa discriminação desse negócio, né? Porque parece que, assim, o dentista que foca em vender parece que é feio, né? Sim, As sim. pessoas têm um preconceito. Falar, não existe a especialidade avaliador. Como que se fala isso? E não é essa a ideia, né? Sim. O André Menezes fala, né? A empresa que não está crescendo, ela está quebrando, né? Tá Porque morrendo. não existe estabilidade. Ou você está crescendo, né? Ou tá morrendo. Evoluindo, O que ou não- você o que não cresce, morre. E se você não trabalha muito bem trabalhado
os passos de venda. E aí outra coisa legal também, né, Sidney? Eu falei, a Vivian tem uma experiência de 7 anos de avaliadora, né? Mas o que era bom como avaliador 7 anos atrás já não é mais hoje também. É verdade. Você precisa, As técnicas mudam. Você precisa se atualizar. E a atualização é importante de cursos, né? O Vinícius teve uma escola de gestão, mas se você não faz curso, se você não se especializa, se você não vai atrás de novos conhecimentos, você também não evolui, né? Fica pra Então, trás, hoje em exatamente. dia, quando a gente pensa na venda do jeito correto, né? Você lida... É 70% saber lidar com pessoas e 30% técnica de venda. É verdade. Porque você precisa entender a situação do teu paciente, né? O que ele precisa, qual que é a dor dele e, de alguma maneira, conseguir viabilizar esse tratamento para ele. É essa a grande coisa, né? E as pessoas já perguntaram isso para a Vivian num outro podcast que a gente fez. Você não acha que... Você não tem... você não fica preocupado de acharem que vender é feio, ter esse lado comercial? Ela falou, não, pelo contrário. Porque, primeiro, eu estou gerando receita para minha empresa. E se eu não estou gerando, minha empresa está quebrando, né? Isso aí. Segunda, eu sei que eu vou proporcionar um atendimento maravilhoso para ela, de qualidade, humanizado. Então tá tudo certo. Eu estou fazendo um bem para a pessoa e ao mesmo tempo eu estou evoluindo a minha empresa, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né, para você que está aqui nos assistindo hoje e é dentista e trabalha nessa ilha, né? Eu falo que o dentista hoje que não está pertencente ao mercado de gestão, ele está hoje trabalhando solitariamente numa ilha. Sim. Né? Ele trabalha numa ilha que é o seu mocho e a sua sala, de mais ou menos 6 metros quadrados, e lá ele fica o dia inteiro. Ele não tem tempo de se aprimorar, ele não tem tempo de conhecer produtos novos, ele não tem tempo de ver técnicas novas, ele não tem tempo de estar pesquisando outros assuntos e fica lá esperando que o cliente chegue para ele. E normalmente, pode reparar, essas clínicas que hoje não têm esse modelo que a gente está implementando no Odonto Special, ele fica naquele modelo antigo, que é o filho indicou pro pai, ou o pai indicou para o filho, aí vem gente da família e você vai levando dessa forma. Hoje, tudo mudou, gente. A forma de vender mudou. Eu estou no mercado de empreendedorismo há 45 anos e tudo tem mudado numa velocidade constante. Demais. E se você não se aprimorar, você fica para trás. E né? detalhe, não consegue tirar umas férias, não consegue fazer nada, Pronto, porque daí não Esse tem a é o receita, ponto. né? Esse é o ponto principal, né, Vinícius? A empresa, ela tem que funcionar mesmo você não estando presente. Exato. Eu acho que aí é a grande liderança que você coloca no seu negócio. Vai ser de cara isso? Não. Com Né? certeza. Eu acho que de cara você tem que criar um time. Isso. Né? E o time, gente, ele é muito importante, porque, veja, hoje nós dependemos de pessoas. Sim. Não tem jeito. Você não consegue ter braço e ter capacidade de gerenciar vários departamentos que você tem na empresa. como. Você tem os 3 pilares que eu vejo que são os prioritários hoje em qualquer negócio. O técnico, você tem o comercial e você tem o administrativo financeiro. Perfeito. Esse é o pilar que sustenta o telhado do seu negócio. E se você não tem, e se você não é bom, a gente tem um mito que fala assim, você tem que se aprimorar naquilo que você não é bom. É o contrário. Você tem que se aprimorar naquilo que você é bom para ser melhor ainda. E coloque pessoas para fazerem aquilo que você não sabe. Exato. Exatamente. Não é? Pessoas que você confie, pessoas que você delegue e não entregue, porque tem gente que não delega. Ela entrega, ela delarga. Delarga. Né? Ela delarga, né, exatamente, Vinícius, delarga. para alguém, uma função que às vezes é o coração da empresa, o financeiro, o comercial. Então você tem que ter pessoas que estão ligadas a isso. E conta pra gente essa grande mudança, porque eu lembro que quando você começou com a gente, foi o primeiro franqueado, com muito orgulho, né, a doutora Vivian, que veio nos conhecer e trouxe o Vinícius. Eu lembro perfeitamente que o Vinícius me fez, acho que uma sabatina de uns 3 meses. E toda vez que ele vinha falar comigo, ele vinha com folhas e folhas. Caía de aquele pergunta. rolinho, né? Tudo né? Rolando. Ele vinha com pergaminho e jogava assim. Pergunta 1. Eu estava na pergunta 50 e ele ainda tendo mais dúvidas, né? Eu lembro que foi assim. Exatamente. Né? E a energia, né? Sempre muita energia, né? Muita energia. E eu lembro que, num tempo, você falou para mim assim um dia, eu vou sair da minha empresa, vou sair da Ambev e vou trabalhar direto no Odonto Special. Como foi isso para você? Eu lembro que não deve ter sido fácil, porque você tinha lá uma CLT, você tinha os benefícios, você tinha o seu salário fixo, vendendo ou não vendendo, né, Vinícius? Sim, sim. Como foi essa mudança de paradigma na tua vida?
Cara, eu acho que assim, né? Complementando tudo que você está falando. Então, tudo que você tem que ter um objetivo, né? Então, poxa, hoje a gente vê, o Brasil é um dos países que mais empreende, mas é um dos países que mais tem empreendedores que falham, né? Que falem, né? E por que isso acontece? Cara, porque a grande maioria não encara aquilo como uma empresa, não encara aquilo, né, como uma ferramenta que você tem para, além de uma evolução profissional, para te gerar renda, né? Então, quando a gente adquiriu a Odonto Special, a gente tinha muito claro um objetivo, né? Eu já tinha um sonho lá atrás, eu sempre falei ao longo da minha vida com a Viva, a gente vai ter um negócio na odontologia, eu tenho certeza disso, né? É um ramo muito próspero, né? Eu costumo dizer que tem um mato alto muito grande para se cortar ali, né? E a gente tinha um objetivo muito claro de onde a gente queria chegar, né? E aí é muito curioso porque esses dias me perguntaram, né? Pô, Vini, quando foi a decisão? Quando foi a hora que você tomou a decisão de virar a chave e se aprofundar? Foi muito legal, porque foi um momento... Eu conto poucas vezes essa história, né? O que aconteceu? A gente estava lá, a gente inaugurou dia 19 de agosto de 2019, né? E começamos a tocar... Véspera de pandemia. Tem esse detalhe que tá na história aqui. E aí a gente começou a tocar lá, né? A Vivian lá, com uma recepcionista e com uma comercial, né? Ali fazendo o trabalho, uma SB ali e tal. Mas um time mais enxuto no começo. Como você começa, né? Exato. E aí, a gente foi vendo que, cara, começou a ter uma performance até relativamente ok, mas estava longe do que a gente estava querendo, né? Porque também é aquele negócio, você tem que traçar um plano, é isso que eu falei. Você tem que ter um objetivo lá na frente, mas como que funciona, né? Não adianta você ter sonho se você não tem meta, né? Se você não tem meta... Qualquer coisa serve. E outra, só vai servir para te gerar frustração, né? E aí a gente estava vendo que a gente começou a descolar das nossas metas. E aí eu comecei a sentir que a Vivian... por aquilo que a gente falou, por ser uma dentista, por não ter skill de gestão de pessoas, por não ter skill de gestão de vendas, né? Eu comecei a sentir que ela estava baixando a energia dela. Não vou falar desmotivando, porque jamais ela entrou muito engajado nisso, mas eu entendi que a energia dela estava baixando, né? E aí, paralelo a isso, né? Eu comecei a olhar para dentro da Ambev e ver que também talvez a minha carreira já não estava mais tão promissora lá dentro como eu imaginava antes, né? E assim, não tenho nada o que reclamar, eu sou muito grato até hoje, né? Por tudo. Eu acho que grande parte do Vinícius profissional foi a Ambev que construiu, né? Mas aí, cara, qual que é a lição, né, Sidney? A gente não pode ser médio na vida, cara. A gente tava médio na Odonto Special, eu já tava ficando médio na Ambev. Cara, a pessoa mediana, ela não vai para lugar nenhum na vida, né? O médio te leva à mediocridade. Exato. É aí que vem, né? A palavra medíocre, as pessoas acham que é uma ofensa. Não é. É só para você... você é uma pessoa média. Você nem quente, nem frio. Exato. Você é morno. E aí foi aí que eu tomei a decisão de sair, né? Fiz isso de uma maneira estruturada, até para... não largar a Ambev na mão, tal. A gente organizou tudo. E dia 20 de fevereiro de 2020 foi meu último dia na Ambev, né? E aí o que aconteceu em março? Pandemia, né? Pois é. E aí, e assim, né? Sempre quando você vai tomar uma decisão que é diferente do que a grande massa faz, velho, você tem, né, muitas pessoas te criticando. E às vezes até as pessoas dentro de casa te criticando, né? Porque e não fazem de maldade. Então, sei lá, minha mãe falou: "Meu, tem certeza você vai sair de um CLT". Por quê? Porque as pessoas têm medo, né? Então, elas fazem isso por proteção, muitas vezes, não é por maldade, né? É verdade. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Hoje eu olho para trás, né? E Steve Jobs fala isso, que a gente tem os marcos temporais na nossa vida, que a gente só vai prestar atenção nesses marcos depois que a gente olha para trás, né? Que foram decisões que você tomou que mudou tua vida de rumo. E com certeza, quando eu tomei essa decisão, foi a mais acertada possível. Como estourou a pandemia, o modelo de home office não estava indo muito concretizado, então, poxa, as pessoas começaram a trabalhar muito mais no início, né? E com certeza eu não ia conseguir dar o foco para a minha empresa, para a minha clínica, né? E aí, depois que a gente saiu... Cara, por incrível que pareça, foi um ano maravilhoso. A gente cresceu 40% em 2020, 42% em 2021, né? E, poxa, a transição foi essa, mas precisa de coragem, né? De coragem. Se você não tem coragem para não ser medíocre, que é o que a gente está falando, você não consegue chegar em lugar nenhum. Sabe, Vinícius, você está falando agora, está me remetendo ao meu passado, né?
Eu lembro que com 21 anos, eu comecei com 14 num banco como office boy. Com 21, eu já era diretor de crédito imobiliário. Fiz 7 anos de carreira e naquele tempo a gente fazia carreira. Sim. Em banco, né, Fábio? A gente fazia carreira em toda a empresa. Sim. Hoje já não tem mais isso de carreira. Hoje as pessoas são mais imediatistas, né? Elas estão lá, recebem uma proposta melhor e vão embora sem saber se vai ter promoção. Falta se vai resiliência conseguir. de trabalhador, né? Então mudou realmente a forma de contratação e do empregado também saber o seu ponto. Eu lembro que eu decidi empreender com 22 anos de idade, recém-casado, eu tinha CLT, eu tinha todos os benefícios que um banco te dá, e eu falei, eu vou montar uma corretora de seguros, né? Caramba. E, cara, a gente sai assim, né, com aquele friozinho na barriga, e eu comecei a vender, naquela época não tinham redes sociais, não tinha nada, a gente começou a vender, eu comecei a vender seguro na rua. É isso? Porta em porta. Abordagem. Abordagem. E, cara, era não, já tenho. Aí chega uma hora que você fala, meu Deus, como é que eu vou viver agora? E não tem plano B. Ou é. Ou você vai para frente, ou você vai para frente. Não tem como você voltar para trás, porque ninguém vai te readmitir. Olha, eu quero voltar no banco aí, não esquece. E eu falei, cara, tinha horas que eu sentia aquele medo, sabe, Vinícius? Aquele frio na barriga que eu falava, meu Deus, será que eu fiz o melhor? Né? E eu acho que todo mundo passa por isso nesse momento. Por quê? As faculdades, as escolas e os nossos pais não nos ensinaram, filho, vai estudar que um dia você vai ser um grande empresário. Não. Filho, estude para você ser um grande bom emprego, empregado, né? para ter um bom emprego. 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 E eu vejo, né, que esse mito, ele tem que acabar, porque as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, ele tem que já ter essa concepção de mudança, né, de paradigma, né? Não ser o melhor empregado, mas ser o melhor empreendedor. Sim. O Brasil, ele precisa crescer, ele precisa multiplicar o número de empreendedores que ele tem, que de fato dão certo. Isso. Porque a maioria, Vinícius, você falou muito bem no início da sua fala, e tem uma estatística que prova isso, 75% das empresas quebram antes de chegar no 5º ano de vida. Caramba. 75%. E por que isso? Porque as pessoas não se preparam para serem empresários. Né? É meio que não vai maluco, né? Vou tentar aqui e vamos ver o que dá, né? Vou tentar. Mas não se preparam tecnicamente para aquilo. E como foi essa mudança para você? Porque até então você tinha lá toda a sua estabilidade, você tinha tudo aquilo. Chegou algum momento que você falou, cara, eu acho que eu entrei no lugar errado, na hora errada, ou coisa assim parecida? Olha, primeiro que você fala do frio na barriga, né? Você falou que quando você fez essa mudança, bicho, quando eu fiz não era um frio na barriga, era um iceberg na barriga. Mas eu sempre falei o seguinte também, que o frio na barriga, o medo, ele te prepara, ele te deixa com a guarda alta, né? Então, óbvio que tem pessoas que travam com medo, né? Sim, é verdade. E aí paralisam, né? São perfis, né, de pessoas. E o frio na barriga sempre me deixou mais preparado e sempre busquei, né, tá muito mais preparado para isso. Já teve momentos que a gente pensou, puxa, tá mais difícil. Desistir, nunca. Nunca houve esse pensamento, né, entre eu e a Vivian. Mas, poxa, já tem momentos que a gente, né, dá uma travada, não é uma desmoronada, enfim, mas tem momentos que você fica mais reflexivo. Poxa, você lidar com aquela frustração de, pô, tô trabalhando pra caramba, o que eu tô fazendo de errado, né? Mas aí que eu acho que também você precisa virar a chave rápido. Eu falei isso, acho que em alguma conversa com alguns amigos meus que não são empreendedores, né? E eu falei, cara, bicho, tá difícil, vai pra casa, entra no chuveiro, chora o que precisa chorar lá, enxuga as lágrimas, bicho, sai de lá e já monta o plano pra você sair de lá. Não dá pra você passar a vida lamentando, chorando, né? Quando você tem uma situação difícil, você tem duas possibilidades, cara. Ou você fica reclamando e achando culpados, né? Ou você entende que o problema é você e você busca evolução. Você fala, não. Eu falo isso muito pra minha equipe, por exemplo, né? Quando você lida com o comercial, você precisa respeitar muito o funil das coisas. E, poxa, e se o funil
funil fala que na primeira camada dele, que é as pessoas que a gente vai abordar tal, você vai receber 70% de não, se você ficar triste com não, você já tá falando que 70% do seu tempo você vai ficar triste, cara. É verdade. Então você precisa acordar para isso. Eu falo para minha equipe, a gente não tem que ficar feliz com o sim. A gente tem que ficar feliz com o processo sendo bem feito. Isso. Porque com o processo sendo bem feito, o sim vai vir. Seja nos 30%, por exemplo, ou aumentando esse percentual quando você sabe que você está cumprindo todas as etapas de um processo. Isso vale para comercial e para um momento que você está se sentindo mais desestimulados, né? Eu sempre acreditei muito no trabalho, Sidney. Então, você falou desse negócio do que os pais estimulam, né? E não é nem por mal. Não, É que eles também vieram. Cara, meus pais eram funcionários públicos. Como que ele vai me incentivar a ser empreendedor, entendeu? Não tem como, né? A Vivian, por exemplo, os pais dela sempre empreenderam na vida dela, né? Então, é raro isso. É raro. Então, eles têm transporte de van escolar para a prefeitura até hoje lá em Jaú. E, cara, e aí você vê que alguns detalhes influenciam. Então, talvez o fato deles serem empreendedores incentivou a Vivian a escolher uma função, né? Uma habilidade que é a odontologia, que é uma característica empreendedora, Sim, né? sim. Já eu fui para um lado mais administrativo, ter um bom emprego, ter uma estabilidade, né? E aí, em algum momento, você vira essa chave. Então, se Deus quiser, eu vou conseguir dar uma visão mais clara para o José, que o empreendedorismo é liberdade também, né? Verdade. Você, óbvio que vai ter muito... Obstáculos, né? Eu falo, né? Vai ter muito suor, lágrimas, sangue, né? E alegrias. É isso. Mas, ou seja, hoje em dia, se você não está preparado para passar por momentos difíceis, cara, não é nem a questão de empreender. Você tem que rever a tua vida mesmo, né? Vida. Ontem eu escutei, né, Fábio e Vinícius, do Cortella, uma coisa muito, muito bacana, né? Sempre de noite, ele tem agora alguns videozinhos que ele passa de reflexão. É bem legal, ele é cara. muito bom, cara. Muito. O cara é inteligentíssimo demais, estudioso, né? E ele falou uma coisa muito importante ontem, né? Que eu escutei. Ele falou o seguinte: enquanto nós estamos chorando aqui, chorando por algum problema, frustração, tem muita gente no hospital chorando para mais um dia de vida, porque sabe que não tem recuperação. Enquanto nós estamos reclamando, tem alguém que está dentro de um quadro clínico que não tem mais jeito de sair, reversível. Então, gente, nós temos que ser felizes, né? Com aquilo que a gente faz e cada dia melhorar mais aquilo que a gente faz. Então, tem gente que eu vejo, sabe, Vinícius, que chora o tempo todo, né? Chora porque não tem resultado, chora porque aconteceu isso, aquilo, mas não percebem, né? Eu cito aqui uma coisa que é muito importante, e eu falo sempre isso nas minhas palestras. O dia que você estiver triste, o dia que você estiver se sentindo frustrado, e vá um dia no GRAAC, né? O GRAAC, para quem não conhece, é um centro oncológico para crianças maravilhoso, na qual nós ajudamos, o Grupo Calais está com eles, desde o dia que nós iniciamos a primeira etapa da minha vida com o Grupo Calais, a gente se associou ao GRAAC. Nós temos lá o Serginho, que é uma pessoa fantástica, e o GRAAC faz um trabalho fantástico para crianças com câncer. Se você for lá um dia, nós que temos filhos e temos netos, você tem filho pequeno, você também tem filhos e não tem neto ainda, né? Sim, já tem neto? Tem neto, tem neto. Tem neto, é? Tem, Você já é vô já, cara? Já sou vô, Caramba. você acredita nisso? A gente olha lá, a hora que você entra naquele centro e você vê as crianças tomando quimioterapia, radioterapia, você fala, isso é problema. Isso é problema. Nós não temos problema. Nós não temos problema. As nossas queixas, elas precisam ficar de lado. Eu acho que todo empresário, todo ser humano precisa deixar as suas reclamações de lado e agir de forma positiva. Porque a ação positiva na sua mente traz energia positiva, né? Então, eu acho que você, sabe, Vinícius, você entrou lá na Odonto Special com essa mente preparada para o positivismo. E isso tem feito um efeito, tem sido para você um efeito muito bacana no resultado que você está alcançando hoje. Como é que você se prepara para isso? Porque você tem vários não, você tem vários momentos de queda, como todo ser humano tem, né? Nós vivemos, todo ser humano vive de altos e baixos, mas nós não podemos viver mais baixo do que alto, né? Senão a gente acaba ficando depressivo. Como você encara todos os desafios que você tem na tua empresa?
Tem dois cunhos aí, né? O primeiro é um cunho de mentalidade, né? Você tem que ter, e aí eu mudei muito a minha mentalidade. Eu já tinha um perfil de mentalidade forte, e aí, mas eu sentia que faltava algo, né? E aí foi quando, 3 anos atrás, eu me reconectei com Deus, que deu ali a liga que precisava, né? Para quando a gente trata fala de positividade, por exemplo. Eu prego o mesmo discurso que você falou, cara. A gente fica reclamando, as pessoas ficam reclamando, mas, cara, se você conseguiu levantar, se você tem saúde para caminhar e trabalhar, e Deus está te dando a tranquilidade de não ter nenhum familiar seu doente, a ponto de ficar aquela coisa por dentro, aquele mal-estar. Aquela dor assim no coração, né? Se Deus está te dando todas essas liberdades, cara, o resto, bicho, corre atrás e resolve, velho. Para de resmungar, entendeu? Então, tem esse lado, né? Mas tem o lado profissional de você se preparar para construir uma empresa sólida, né? Para não só ter resultados positivos, que é ótimo, mas para os momentos que não são positivos, você também ter uma cabeça boa para saber lidar com aquilo e tentar sair rápido daquele cenário ruim, né? E aí, para mim, são 2 grandes pontos. O primeiro é constante evolução de conhecimento, né? Então, você precisa buscar evolução a todo tempo. Né? Então, tem até um exemplo legal. Eu sou péssimo para ler livro, né, cara? Nossa, eu sou muito ruim, bicho. A Vivi, ela lê, sei lá, uns 15 livros no ano, eu leio 2, né? E quando leio, tá? Sendo bem sincero. E aí eu descobri um aplicativo, cara. 12 minutos. 12 minutos. Cara, Vini, puta coisa de preguiçoso. Você acha que em 12 minutos vão conseguir? Bicho, é melhor do que não fazer nada. Ele dá um resumão, né? E curioso que hoje, né? Hoje eu acordei, fui na academia de manhã e eu sempre escuto lá. E hoje ele falou de um livro que eu já tinha lido, que é o Grande Sonho, que é do trio lá da Ambev, né? E, cara, realmente, é um resumão mesmo, assim, né? Você perde muito detalhes. Mas, cara, eu acho que, para mim, o grande sacado, se você lê um livro, se você vê um podcast, ou se você vê um filme, você tá com aquela mentalidade de aprender alguma coisa daquilo ali, né? Então, a constante evolução é isso. Além disso, tem cursos, eu estudo muito sobre pessoas, eu vejo muitos vídeos sobre pessoas. Então, estou seguindo um cara no YouTube. O YouTube tem muito material bom também, Sim, né? Tem, e tudo gratuito, né? Não gratuito. Tenho grana para isso. Tudo gratuito. Hoje não faz quem não quer mesmo. Acho que ele fala senhor oratória, uma coisa assim. Cara, o cara dá dica de postura corporal, ele dá dica numa discussão, como você tem que fazer. Então, essa constante evolução é importante. Esse é um grande pilar. E o segundo, Sidney, é o seguinte: ter uma equipe. Não adianta você achar que você vai ter resultado sem ter equipe. Lá atrás, quando a gente começou, a nossa equipe é reduzida. Hoje, quando eu vou apresentar alguma coisa, né, quando me chamam para fazer alguma apresentação, cara, eu levo poucos slides. Eu levo contando a nossa história e levo o antes e depois da minha equipe. Porque, cara, hoje o maior orgulho que eu tenho é ver minha equipe grande, né? Então, e a cada ano que passa, ela está maior. Então, agora, por exemplo, esse ano eu tenho 2 gerentes, né? Coisa que eu nunca tive. E isso vai me dando uma tranquilidade para poder olhar oportunidades para o meu negócio crescer. Sim. Poder olhar coisas para evoluir, né? Ou pensar até em novos negócios. Porque eu sei que eu tenho pessoas ali. Só que, óbvio, né? Ter uma equipe dá trabalho, né? Porque você tem que contratar bem, você tem que treinar bem. O treinamento também é constante, a evolução da equipe é constante e isso dá muito trabalho, cara. Dá muito trabalho mesmo. Mas se você se dedicar a isso, os resultados começam a vir e vir de maneira mais estável. Isso que eu acho que é o grande ponto. Eu acho que o grande desafio hoje, né, Fábio, e você que cuida, né, da Odonto Special, de uma equipe, né, junto com outras pessoas lá, a gente sabe que uma empresa hoje, ela vive de pessoas, né? E o grande líder é aquele que as pessoas não sentem a falta dele, né? O grande líder é aquele que coloca pessoas certas no lugar certo, em que não gira sobre ele a responsabilidade daquilo dar certo. Ele tem que ser um processo. Eu falo que o líder, ele tem que implementar, ele tem que contratar as pessoas certas, delegar, comunicar o que cada um tem que fazer e preparar essas pessoas. E com o tempo, ele vai se afastando e vai deixando as pessoas tomarem o lugar certo. Da autonomia, né? Da autonomia. Agora, com todo cuidado, porque a autonomia também, sem nenhum controle, ela passa a ser uma perigoso, loucura.
Né? E tem gente que já, no primeiro mês, já contrata alguém, larga e quer o resultado dela. Né? E não pode ser assim. Com certeza não. Então, eu acho que o aprendizado que a gente tem que sempre buscar é: nós vivemos de pessoas. Não tem empresa que não viva de pessoas. São todas as pessoas que estão preparadas para aquilo de melhor? Não. Infelizmente, não. E nunca foi assim. Há tempos primórdios e atuais, você tem pessoas que nunca se deram, nunca se doaram, e pessoas que não servem, não é? Exato. Pessoas que não servem a empresa, não servem para continuar na empresa. Exatamente. Você tem que ter essa coragem de dispensar pessoas que não servem. Isso, e tem exatamente. Pessoas acomodadas, pessoas que são reclamonas, que criam grupos de pessoas... Brigas internas, né? Brigas internas que acabam afastando o objetivo da empresa por causa de fofoquinhas, né? Essas pessoas têm que ser afastadas, mesmo que seja o melhor profissional que você tem lá. O melhor vendedor, ele é um cara que arruma encrenca todo dia. Afaste ele, porque ele vai ser uma maçã podre no meio da sua equipe. E eu vejo, Vinícius, que você tem um dom muito bom, né? E você se prepara muito para contratar pessoas sempre de bom nível, né? E o gozado é que assim, né? O salário é o mesmo. Né? Você contrata pessoas hoje de 4, 5 ou 10 ou 20, mas todas elas têm uma atividade que é essencial, que você tem o dom de buscar pessoas, treinar pessoas e delegar para elas funções. Como veio isso de você? Eu desenvolvi muito a questão da liderança, muito que me ajudou foi a Ambev, óbvio, né? A escola que eu tinha lá, mas acho que tem uma habilidade também de você querer, que é de você querer ajudar as pessoas. Então, hoje, para você ser um líder, a primeira coisa, o líder ele precisa realmente se preocupar genuinamente com as pessoas. É verdade. Esse é um grande ponto. E aí, assim, hoje, na minha opinião, não só na odontologia, mas eu acho que em qualquer negócio, o grande desafio é a gestão de pessoas. Por quê? Porque, primeiro, né, a mentalidade vem mudando das pessoas, né? Então, esses dias eu estava vendo um post lá, né? Acho que aquele Fatos Inacreditáveis, uma coisa assim, que saiu uma pesquisa perguntando se as pessoas acreditavam que o trabalho duro era a grande chave para o sucesso, né? E a pesquisa, cara, incrivelmente falou que 60% não acha que trabalho duro é o grande caminho para o sucesso, né? Então, assim, por mais que eu discordo, por exemplo, não é a minha mentalidade, a gente precisa se atentar que a maneira como as pessoas olham o emprego, a maneira como elas lidam com o emprego, ela vem mudando, né? A gente sabe que é uma geração um pouco menos resiliente, né? Mas, enfim, eu acho que o grande desafio da gestão é, primeiro, você ser um bom líder, né? E aí tudo começa como, Sidney? Tem aquela frasezinha, né? Demore para contratar e seja rápido para demitir, né? Exatamente. Tá. E para você demorar para contratar, Vini, o que você olha quando você vai contratar uma pessoa, né? Eu só olho 4 palavras, cara, que são o quê? Encantamento, excelência, lealdade e felicidade. O que é isso? São os nossos valores. Sim. Então, quando você define os valores da sua empresa, até a contratação você vai conduzir tentando enxergar isso na pessoa. Na pessoa, exatamente. Porque, cara, a pessoa vai vir, vai falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Opa, eu tô dando porrada nesse microfone aqui o podcast inteiro. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui assim, eu fui assado, tá aqui meu currículo, não sei o que, não sei o que. Mas, cara, ela tá alinhada com os valores. Sabe por quê? Você falou, as pessoas fazem intriga, não sei o quê. Eu falo isso lá, cara. As pessoas, não importa o resultado que elas atingem na minha empresa, se ela não está alinhada com os nossos valores, ela não vai ficar, entendeu? É isso aí, sabe por quê? Porque a pessoa que faz intriga, a pessoa que arruma confusão, a pessoa que fala mal, a pessoa que trata o paciente com cara feia, cara, isso é comportamento. O comportamento você não treina, muda, é da pessoa. É da pessoa, é intrínseco de cada um. Você treina a parte técnica, né? Exatamente. Mas você não... Caráter, principalmente. Exato. A gente contrata currículos e demite caráter. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Então, cara, contrate bem. Gaste energia contratando. E aí vem outro erro crucial. Você contrata e fala, meu amigo, vai que é tua. Vai lá. Te vira nos 30, né? A bola é sua, vamos embora. E não treina. Né? E essa parte do treinamento realmente é que dá mais trabalho. Então, por exemplo, a minha primeira gerente, a doutora Amanda, que é a minha gerente técnica, ela completou 1 ano semana passada lá na clínica
E, cara, até hoje eu treino ela, até hoje eu dou feedbacks para ela, até hoje eu falo, ó, lida dessa maneira. Por exemplo, eu mandei um áudio para um parceiro nosso lá, ela falou, por que você mandou esse áudio para mim? Você quer mandar esse áudio para ele? Eu falei, não, é para quando você tiver uma situação dessa e você precisar mandar um áudio, é dessa maneira, dessa maneira que você tem que fazer, né? Sempre trazendo, não indo lá e dando porrada na pessoa, mas trazendo ela para perto do jogo, né? A pessoa, ela te complicou numa situação lá. Olha, cara, isso aconteceu, isso, não pode acontecer. O que eu posso te ajudar para que essas coisas não aconteçam novamente? Exatamente. Então, e aí o treinamento é constante, cara. E aí você precisa também ter a chave rápida para se entender que se tem uma pessoa que está destoando dos valores ali, você precisa tirar. Tem que tirar. Exato. E acredita que, cara, seja, não é todo mundo, né? Nos 12 minutos lá do livro que eu ouvi hoje, que eu tinha até esquecido desse negócio do livro, ele fala que eles usam lá no Banco Garantia, eles usam uma técnica lá que é o 20, 70, 10, né? Que de todos os seus funcionários, 20 provavelmente vão ser promovidos, né? 70% você precisa continuar ali, que eles vão ficar ali, e 10% você tem que demitir. Não tem jeito, porque é assim que você consegue Evoluir fazer com também. as coisas evoluam. E o Fábio, né, que veio agora com essa proposta nossa de estar na Odonto Special, cuidando justamente dessa área, né, de treinamentos e principalmente treinamentos, né? E que nós vamos passar isso para todos os franqueados. Nós estamos, inclusive, criando para 2025, Vinícius. Tem uma novidade aqui para você, né? A Odonto Special vai oferecer para todos os nossos franqueados um curso de gestão Que legal. geral. Né? Inclusive, nós temos uma pessoa que é um amigo meu pessoal, que chama-se Alexandre Prates. Leia um livro desse cara. Tem vários livros que falam sobre gestão de pessoas. O Alexandre Prates, ele começou comigo como coordenador pedagógico da Microlins lá no passado, se tornou, por um acaso, um palestrante para mim, começando a dar cursos para mim, e virou palestrante hoje, escritor de livros. Então, e assim, cada dia que eu vejo ele falar, é uma evolução tão grande que esse cara tem, porque ele se aprimora com a atualidade das pessoas, porque as pessoas vão mudando de faixa etária, vão mudando de pensamentos também. Isso, né? O pensamento de uma pessoa que, como eu, de 60 e poucos anos, 60 e muitos já, né? É diferente do menino de 20 hoje. Né? É completamente diferente o que a gente pensava, o que os meninos pensam hoje. Eu passei por uma era, por uma época, onde tudo era muito difícil e os pais também nos incentivavam, nunca nos incentivaram. Eu nunca lembro, Vinícius, meu pai ter pego minha mãe, o meu caderno, para olhar as minhas tarefas de casa. Nunca na minha vida. Hoje, os pais praticamente fazem lição com as crianças, não é? Então, a geração ela tem mudado de pensamento, tem mudado de filosofia, e essa juventude que está vindo hoje aí são muito menos resilientes do que do passado. Não passaram pelos mesmos... né? Então, você, né, que está vindo com essa função de dar mais conhecimento para os nossos franqueados através de treinamento, nós vamos lançar, para o ano que vem, uma escola de empreendedores. Legal. Né? Uma escola de empreendedores, e eu quero até te convidar para fazer parte desse time aí, né? Porque eu vejo que muitos dos nossos, das pessoas que trabalham dentro da nossa organização, no geral, elas não estão preparadas para aquele momento. Então, nós precisamos treinar essas pessoas, porque pessoas é que trazem o sucesso para uma empresa. Sim, com certeza. Eu sozinho, por melhor que eu seja, eu não consigo sozinho dominar, fazer a minha empresa funcionar. Todos nós vivemos isso. Você vai até um limite, né? Eu vou até um limite, porque eu preciso de pessoas. Eu não sou bom na área financeira, tenho que colocar alguém bom na área financeira. Eu não sou bom na área comercial, tenho que botar alguém na área comercial que seja bom. E pode ser que eu não seja bom em nenhum departamento. É por isso que eu vou me eximir desse mercado de empreendedorismo? Não. Eu tenho que usar aquilo que eu tenho, talvez seja capital, talvez não seja nem capital humano, seja capital financeiro, mas eu tenho que colocar pessoas apropriadas em cada departamento. Perfeito. Eu acho que isso que faz a solução do nosso negócio. Então, a nossa escola de empreendedores vai ser justamente para mostrar para cada um dos nossos franqueados e equipes que você pode tudo que você quer, desde que você se prepare para isso. Né? E nosso bate-papo está finalizando aqui. Eu sinto muito, porque esses bate-papos são tão bacanas que a gente ficaria passa aqui o tempo, você nem tempo vê, todo, né, Vinícius? E eu queria que você desse aí as palavras finais, né, do teu sucesso, porque você é um cara de muito sucesso.
a tua clínica, eu vejo que pós-Vinícius, ela criou um projeto totalmente diversificado, que eu vejo que muitas pessoas têm o mesmo produto, o mesmo serviço, a mesma marca, o mesmo negócio e talvez não tenham o sucesso que você tem. Qual é o teu segredo? Pô, não tem segredo, né, cara? É trabalho duro, assim. Eu não acho que é só uma questão Vinícius, né? Eu seria leviano aqui de não falar da construção da minha empresa junto com a Vive. Então, quer queira ou que não, o fator dela ficar os primeiros 6 meses lá aguentando firme foi um início. Foi fundamental. E, aliás, para mim foi sensacional ver a Vivian como empreendedora. Tecnicamente, cara, é uma pessoa incrível. E aí, comigo do lado, ela aprendeu, por exemplo, a saber... Ela sabia o que cobrar dos dentistas, por exemplo, mas ela não sabia o como fazer isso, né? E ela sempre teve a cabeça e a mentalidade aberta para isso também. Então, é uma soma, né? E aí, eu falei no começo aqui, se você vai fazer em casal, ou se você vai fazer numa sociedade, né? É muito importante... você ter bem determinado o que cada um vai tocar de cada área. Esse é um primeiro ponto legal, porque a gente tinha briga, né? Tinha alguns momentos difíceis, mas a gente só virou essa chave quando a gente falou, então tá bom, então você vai olhar toda a área técnica e essa é responsabilidade sua, e a área não técnica é responsabilidade minha. E aí a gente seguiu com isso. Mas eu acho que o grande segredo, Sidney, é você não ser vitimista. É você entender, cara, que o teu resultado é proporcional às suas ações, é proporcional à energia que você coloca, né? A gente vê muitas pessoas, porque a franquia não me ajuda, que não sei o quê. Cara, a franqueadora, né? Ela é sua sócia em 10%. Então, meu amigo, 90% do negócio é você que tem que tocar, irmão. É verdade. Né? Então, e quando você entende que o problema e o resultado, ele está diretamente ligado ao que você executa, aí você vai começar a abrir sua cabeça para outras coisas. Você vai abrir sua cabeça que você tem que contratar bem, você vai abrir a cabeça que você precisa evoluir, se capacitando mais, né? E indo atrás de gestão. Por quê? Porque, cara, se você encarar aquilo como um negócio e você entender que todas as suas ações são suas responsabilidades, eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir. O ser humano quer evoluir. Ele não quer entregar resultados ruins, mas você precisa entender que aquele resultado ruim é tua culpa. Porque se você ficar culpando outra pessoa, você só vai ficar te dando altos mimos ali, autojustificativas. Vai ser um bálsamo para você, mas não resolve o teu problema. E isso só vai alimentar a sua frustração, cara. É isso que é o grande problema. Vinícius, muito obrigado pela tua presença. Prazer Fábio, foi meu. Muito obrigado. Mais uma vez estar aqui com você. Muito obrigado. Você é um cara sensacional também. Deixa eu aproveitar aqui para agradecer, porque são 6 anos juntos já, né? Porque são 5 de clínica, um pouquinho mais que a gente já conversa. E sabatina, que você me passou. E tá ao lado de pessoas como você, é incrível também para nossa evolução. Então é um grande prazer estar sempre aqui com você, dividindo a mesa com você é sempre muito bom. Obrigado. Eu também, Vinícius. Obrigado. Obrigado, Fábio, também você fazer parte do nosso time. Obrigado a você que está assistindo o nosso Special Cast, que é um podcast para você que está querendo empreender, não só na odontologia, mas em qualquer setor. Esse aqui de odontologia, por quê? A Odonto Special vai fazer a diferença na sua vida, como fez na do Vinícius. Venha fazer parte desse time. Obrigado, gente. Valeu. Fiquem com Deus. Obrigado, valeu, Fábio. Valeu, gente. Obrigado.